a noite dos canibais. Na densa escuridão que envolvia a cidade de Anápolis, algo sinistro se movia entre as árvores. Nos últimos meses, desaparecimentos misteriosos alarmavam os moradores. Pessoas comuns, trabalhadores, jovens e até mesmo crianças sumiam sem deixar vestígios. A princípio, acreditava-se que eram apenas casos isolados, mas à medida que as semanas avançavam, os rastros dos desaparecidos apontavam para a floresta que circundava a cidade. Um lugar que há muito era evitado pelos habitantes mais antigos. Nas profundezas daquela mata, onde a luz do sol raramente tocava o solo, escondia-se um segredo macabro. Moradores relatavam uivos distantes, e aqueles que se aventuravam perto das trilhas mais isoladas diziam ouvir sussurros que pareciam ecoar entre as árvores. Poucos voltavam para contar o que viram, e os que voltavam estavam irreconhecíveis, mentalmente despedaçados, incapazes de falar sobre o que havia acontecido. Dizem que, nas noites mais escuras, uma fogueira sinistra se acendia em um ponto desconhecido da mata. Aquela fogueira, sempre vista à distância, nunca apagava, e seu brilho pálido e vacilante parecia ter uma vida própria, convidando os curiosos a se perderem em seus mistérios. Foi nesse cenário que o culto canibalístico, liderado por uma entidade sobrenatural, começou a se revelar. Uma noite, Marcos, um jovem jornalista decidido a desvendar os desaparecimentos, entrou na mata com uma lanterna e uma câmera. Ele acreditava que aquilo não passava de um grupo de criminosos, mas mal sabia o horror que o aguardava. À medida que avançava pelas trilhas apertadas e cobertas de folhas úmidas, sentia o ar pesado, como se a própria floresta estivesse viva e o observasse. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Quando a lua apareceu, pálida e fantasmagórica, Marcos avistou um brilho distante. Curioso, seguiu na direção da luz, atravessando a vegetação densa. Ao se aproximar, viu o que parecia ser um ritual. Uma fogueira ardia no centro de um círculo de pedras antigas, cercada por figuras encapuzadas, vestidas em trapos sujos e com os rostos cobertos por máscaras grotescas esculpidas em ossos. No meio do círculo, uma enorme figura se destacava. A entidade, alta e desproporcional, exalava uma presença ameaçadora. Sua pele era pálida e esticada sobre um corpo esquelético. Os olhos brilhavam com um vermelho profundo, e suas garras longas e afiadas refletiam a luz da fogueira. Marcos sentiu o pavor crescer em seu peito enquanto observava o ritual canibalístico começar. As figuras ao redor começaram a entoar cânticos macabros em uma língua que Marcos jamais ouvira. O ar estava pesado com o cheiro de carne queimada e sangue. No centro, ao pé da entidade, estava um corpo humano, já mutilado, que era oferecido como sacrifício. Era então que ele percebeu a verdade. Os desaparecidos eram caçados e devorados por aquelas criaturas, e a entidade alimentava-se não apenas de carne, mas das almas das vítimas. Marcos tentou se afastar silenciosamente, mas tropeçou em um galho, quebrando o silêncio macabro. Os cânticos cessaram imediatamente, e os encapuzados viraram seus rostos em sua direção, os olhos brilhando com uma fome desumana. A entidade levantou a cabeça, farejando o ar, e num movimento fluido e grotesco, avançou na direção de Marcos. O pânico tomou conta dele. Correu pela mata, mas o som dos passos atrás de si era implacável. As risadas macabras e os sussurros pareciam cercá-lo de todos os lados. Sentia a presença da entidade cada vez mais próxima, seus olhos vermelhos brilhando nas sombras. Marcos tropeçou e caiu no chão, a respiração entrecortada pelo medo e o esforço. Quando levantou a cabeça, viu a entidade diante de si. Suas garras desceram com uma velocidade inumana, e o mundo de Marcos se apagou no instante em que o monstro o alcançou. Na manhã seguinte,
As autoridades encontraram a câmera de Marcos na beira da floresta, mas seu corpo nunca foi localizado. A cidade de Anápolis continuou a perder seus moradores para a escuridão, e as lendas sobre o culto canibalístico, liderado por uma entidade infernal, cresceram. Nas noites mais sombrias, o brilho da fogueira ainda podia ser visto, um convite perverso para aqueles corajosos ou insensatos, o suficiente para se aproximar.